Esse domingo, dia 26 de maio de 2019, com certeza vai entrar para a história. Foi lindo demais. As ruas estavam lotadas no país inteiro, muitas cidades com manifestações. A primeira vez que o nosso país tem uma manifestação genuinamente popular, sem ser capitaneada por esse ou por aquele movimento. E a partir desta manifestação, o movimento Bumbum Livre oficialmente passará a se chamar Movimento Bumbum Nervoso. Vou comentar com vocês a manifestação. Vocês podem ver que a minha voz está meio esquisita, porque ontem eu falei demais, a gente gritou demais, mas estou aqui para fazer o vídeo, algo que tem para hoje, que a casa oferece. Antes eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, que comentem, que compartilhem esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. E também quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, sempre trago uma dica de leitura para vocês, é só entrar no link que eu deixo aqui na caixa de informações, que é o link da maior, da melhor, da mais fantástica, mais sensacional, os melhores descontos. Livraria deste país, a minha livraria. Quem não compra na livraria Paula Marisa é machista. Pois bem, vamos à pauta do vídeo. Eu quero em primeiríssimo lugar aqui agradecer a cada um de vocês que atendeu ao nosso chamado, que foi às ruas. Tava lindo demais, cheio, gente de cima do trio elétrico lá na Paulista, até onde a vista alcançava, tinha muita gente mesmo. As pessoas com os cartazes, a gente olhava, não tinha nenhum grande movimento de cartazes bonitinhos, mas o pessoal fez o seu cartaz à mão pedindo as pautas, as 4 pautas da manifestação, que era a MP 870, a reforma do ministro Paulo Guedes, o pacote anticrime do Moro e a CPI da Lava Toga. Essas foram as pautas. Muito obrigada mesmo a cada um de vocês que tiveram nas manifestações ontem. Disseram que essas manifestações eram golpistas, que começaram com uma pauta golpista, o que é mentira. Depois, aí quando ficou mais divulgadas as pautas, eles disseram, tá, ok, as pautas até que são democráticas, mas não vai ter muita gente, isso vai ser vazio, não vai ser bom para o país. E quando aconteceu ontem de lotar a Paulista, de lotar várias capitais, de ter protestos em várias cidades do país, aí os números passaram a não importar. Quando eles viram que lotou, não, os números não importam. Cada vez eles arrumam uma desculpa diferente, mas a verdade é que o recado foi dado. O povo está do lado das pautas que elegeram o presidente Bolsonaro e o Congresso foi eleito para representar a vontade do povo e não os seus interesses pessoais naquelas articulações que a gente está cansado de ver aqui no país e que Bolsonaro foi eleito para acabar com isso e já disse que não vai fazer, honrando o nosso voto. Finalmente, um presidente que fala em diminuição de ministérios, em uma reforma da Previdência de verdade, em várias outras medidas que efetivamente podem colocar o Brasil no rumo do crescimento econômico. Vamos dar uma analisada em algumas pessoas que comentaram a respeito da manifestação de ontem. Eu adoraria comentar a reação do MBL. Parece que o MBL não posta nada há bastante tempo, 1 dia, 2 dias aqui no Twitter. Eu não conferi o YouTube, mas eu não vi, né? Não vi o Bumbumzinho Livre falar a respeito da manifestação. Vocês viram? Quem eu vi e que mudou da água para o vinho foi a doutora Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, que disse que essa manifestação, porque era golpista, porque as pessoas não tinham que ir, porque isso era uma loucura, porque não sei o quê. Aí depois que ela viu o que aconteceu, olha só o que ela posta no Twitter. Olá, amados, acompanhando aqui as manifestações. As pessoas estão de parabéns. As coisas mudam, né? Até agora, todas as pautas são democráticas. Sempre foram, sempre foram. Ao pedir a reforma da Previdência de Guedes e o pacote de Moro, nosso povo mostra maturidade. Essa mudança prova que as pessoas perceberam que a reforma da Previdência é a reforma social mais efetiva que realizaremos. Matematicamente, é impossível manter os altos pagamentos por décadas aos aposentados nas elevadas carreiras públicas, blá blá blá. E ela termina dizendo: a verdade
é uma só. A reforma da Previdência protege os mais vulneráveis e não o contrário, como se busca fazer crer. Então, Dona Janaína Pascoal deu aquela, né? Vamos aqui mudar um pouquinho de opinião, já que o negócio realmente lotou, não tem essa palhaçada de vamos fechar Congresso, vamos fechar STF, as pautas todas, né? Uma manifestação, até agora não compreendi, quer dizer. É claro que eu compreendi, já falei isso em outros vídeos. Vamos ao próximo aqui, quem mais comentou sobre isso foi Rodrigo Constantino. Diz ele, não entendi uma coisa. Se as manifestações foram pelas reformas que os liberais apoiam e não para fechar o Congresso ou maluquice do tipo, por que os Lavetes estão gritando chupa para os liberais? É rancor? Disputa de espaço dentro da direita? Ou a pauta real era outra, por acaso? Não, senhor Rodrigo, é só olhar a live da reunião lá no dia 12 de abril, antes da carta, e Tato se falaram que foi o Bolsonaro que convocou, que não foi. Foram movimentos da internet que resolveram pressionar o Congresso para que essas reformas que foram propostas pelo presidente eleito pela maioria conservadora, os liberais apoiam. Que bom que os liberais apoiam, mas essa é uma pauta do presidente. É uma reforma que é essencial para o país e que os eleitores de Bolsonaro querem que ela seja aprovada conforme o ministro escolhido pelo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, mandou lá para o Congresso, que não fiquem fazendo aquela palhaçadinha de reformar e colocar ali um negócio meio Temer. Então, por que a gente estava gritando chupa um bumbum livre? Porque o bumbum livre fez questão de dizer que a manifestação não ia ter ninguém e, inclusive, de sabotar a manifestação, espalhando que as pautas eram golpistas, que nunca foram, e também com vários prints aí de grupos do MBL que disseram que quem fosse do movimento e comparecesse às manifestações seria expulso. É por isso, porque tem muita gente que nem esperou o MBL expulsar, saiu de lá por vontade própria quando viu a palhaçada que eles estavam fazendo, tentando boicotar um movimento legitimamente popular. Então, está respondida a sua pergunta, senhor Constantino? Aí aqui nós temos a emissora mais empoderada do Brasil, a Globo, que foi obrigada. A Globo foi obrigada a transmitir as manifestações. Isso foi uma vitória, né? Porque eles fazem de tudo para esconder. Quando o negócio passa na Globo é porque realmente, não tem como esconder. Mas eles dão ali, né, aquelas distorcidas. Olha só, a manchete diz o seguinte: cidades brasileiras registram atos em apoio ao governo Bolsonaro. Que na verdade é uma reforma já, mas tá, tudo bem, vamos deixar assim. Eles dizem o seguinte: até por volta das 20h40, todos os 26 estados e o Distrito Federal tinham registrado manifestações em, ao menos, 156 cidades. Grupos defendem propostas como reforma ministerial e da Previdência e pacote anticrime, coisa linda. Mais adiante no artigo desse G1 aí, eles falam a respeito do que o presidente falou sobre as manifestações. Ao participar de culto no Rio de Janeiro ainda durante a manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pró-governo são um recado aos que teimam com velhas práticas. E, segundo afirmou, não permitem que o povo se liberte. Perfeito, é isso aí mesmo. O presidente disse que as manifestações eram espontâneas, tinham pautas definidas e respeitaram leis e instituições, e é verdade. Só que mais adiante eles têm que dar, né, a lacradinha básica. Eles dizem ali, parte dos manifestantes pedia fechamento do Congresso, o que é legal, inconstitucional e viola a democracia. E engraçado que eles não postaram nenhuma foto. Vocês acham, por acaso, que se a Globo tivesse a foto de uma pessoa com cartaz pedindo fechamento do STF, do Congresso, eles não iam postar aqui? Vocês acham que eles não procuraram pessoas com esse tipo de cartaz no meio da multidão? Por que não tem nenhuma imagem que comprove o que eles estão falando? Porque é mentira. O pessoal não levou cartaz dizendo fechem o STF, fechem o Congresso. O pessoal estava pedindo para que as reformas do presidente Bolsonaro fossem aprovadas e para que o Senado parasse com esta
palhaçada de trancar a lava-toga. Nós queremos a lava-toga. Alguém, por favor, avisa lá no Senado que a população quer a lava-toga e que se alguém não frear esse negócio de STF legislando, de ministro do STF mandando constrangir cidadão que diz que tem vergonha de uma corte que é uma vergonha, a gente vai continuar pressionando eles e depois tem eleição de novo, tudo aquilo que vocês já sabem. E também, assim, eu dei uma olhadinha num vídeo. Tá ruim a garganta aqui. Eu dei uma olhadinha num vídeo do Mãe de NASA. Mãe de NASA é um especialista assim em análises políticas que deu errado. Ele fez uma análise política de que Bolsonaro não seria eleito presidente, que ninguém ganha a eleição em rede social, que o Onyx, quem o Onyx pensava que era para estar articulando ali e querendo eleger o Davi Alcolumbre para o Senado, jamais o Democratas ia conseguir ter o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ou seja, né? Mãe de NASA erra todas. E qual é a previsão que Mãe de NASA fez das nossas manifestações? Que isso vai ser muito ruim para o país e que o Congresso não vai gostar dessa pressão toda e vai votar contrário às reformas. Então já sabe, né? Nossa manifestação foi sucesso, as reformas irão passar, porque se Mãe de NASA viu uma coisa, vai acontecer exatamente o oposto. Também teve aí um grupo da Globo, lá em Minas Gerais, que foi expulso pelos manifestantes. Então, assim, esse dia foi louco. Mas a verdade é que eles tremeram na base, porque eles acharam que tinham conseguido capitanear as lideranças das manifestações e que as manifestações de rua só iriam ocorrer se aqueles grandes movimentos fizessem o chamamento, que é o movimento Bumbum Livre, o Vem Pra Rua, o Nas Ruas, que são esses que ganharam maior expressão nacional. Desses três movimentos, só um foi para as manifestações e ainda assim foi nos 45 minutos do segundo tempo, quando eles viram que a coisa ia realmente acontecer, para que não se perdesse totalmente a prerrogativa de os movimentos, aqueles financiados, sabe-se lá por quem, estão convocando as manifestações. Então, um deles recuou, participou da manifestação, mas a verdade é que quem foi às ruas mesmo foi o povo que atendeu o chamado das páginas da internet, dos youtubers, né? A gente que tem canal aqui. Encontrei muitos queridos lá, encontrei o Bernardo Kister, um doce de pessoa, o Gui do canal Ignorante, o Alba Spider, o Ferreira do canal do Ferreira, Nando Moura, aquele bandido ilícito, tava lá também. Que é mais pessoal do Terça Livre, encontrei, dei um abraço em todos. Vlog do Lisboa, enfim, várias dessas pessoas que trabalham, que fazem vídeos na mesma pauta que a minha e que às vezes a gente até tem grupos, conversa no WhatsApp, mas que nunca tinha acontecido de ficar todos reunidos. Sabe aquela sensação assim de que a gente estava encontrando a turma da escola? Foi essa sensação que eu tive. Foi muito legal. Tomara que de agora em diante a gente comece a organizar mais, não só manifestações, mas também eventos conservadores, onde a gente possa se encontrar. Eu vi muitas pessoas que curtem o meu canal, eu tentei atender todos vocês, todos, eu tirei milhares e milhares de fotos. Foi muito legal mesmo, mesmo, mesmo. E o mais importante de tudo, o nosso recado foi dado. Nós queremos diminuir o tamanho do Estado. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto, precisa diminuir o imposto. Para diminuir o imposto, tem que diminuir o tamanho do Estado, tem que diminuir o privilégio dessa casta de pessoas que são praticamente reis do Brasil e que ganham salários assim inimagináveis para a maioria da população. Nós temos que acabar com esses privilégios para que finalmente o Brasil possa crescer, acabar com essas negociações em troca de favores pessoais, em troca de cargos, de malas de dinheiro. O brasileiro tá cansado de ver essa podridão sendo noticiada. Os deputados que foram eleitos, que estão lá no Congresso, eles não foram eleitos para fazer o que vem na telha deles. Eles foram eleitos para representar o povo, a vontade do povo. E saibam todos vocês que ao chegarem lá, mudaram de ideia, começaram
começaram a defender outras pautas, o socialismo light da China, e etc, etc. Todas essas coisas que vocês estão vendo aí, muitas máscaras caindo, saibam vocês que vai ter outra eleição e o povo dessa vez está acompanhando o que acontece no Congresso pela internet diariamente. Quando não é um, é outro, e a gente produz material para que isso se dissemine e que mais pessoas saibam o que anda acontecendo aí em Brasília. Nós também queremos que o judiciário, por favor, pare de ficar legislando, que cumpra a sua função, que não é legislar, e que alguém dê limites, porque a república é feita de um sistema de pesos e contrapesos. Nenhum dos três poderes deve ter assim aquele poder ilimitado. Então, por favor, senadores, vamos lá com essa CPI da Lava Toga. A população vai continuar de olho sim em tudo que está acontecendo. Nós vamos continuar sim produzindo conteúdo para a internet. Cada um faz a sua parte. Cada um passa uma informação para outro e assim a gente vai crescendo como brasileiros, porque o Brasil só vai ser um país melhor se cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores, mais atentas ao que está acontecendo lá no poder, mais vigilantes, mais inteligentes, mais informadas. A mudança no Brasil começa por cada um de nós e pela vigilância que a gente tem que fazer em cima desse sistema político, porque vocês já sabem, o preço da liberdade é a eterna vigilância.